no livro de Provérbios, no capítulo 2, no capítulo 6. Você não precisa abrir se não quiser comigo, mas Provérbios 6, 32. O texto diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. O interessante é que quem escreveu isso foi Salomão. Eu fico pensando, será que Salomão não ouviu as histórias do seu pai? Será que Salomão não ouviu dos lábios de Davi, o seu pai, a narrativa funesta, avassaladora, terrível, da ruína pelo qual o próprio Davi passou como fruto do seu pecado? Talvez, porque se você lê o livro de Provérbios, você vê que o livro de Provérbios tem inúmeros apelos com respeito ao perigo da infidelidade conjugal, do adultério. E esse versículo talvez relata muito bem aquilo que aconteceu com Davi, seu pai. O que adultera com uma mulher está fora de si. E mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Davi, irmãos, atraiu sobre si o justo juízo de Deus. Mas como a Bíblia diz, irmãos, o nosso Deus é um Deus justo, mas Ele é um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. A Bíblia diz que para os seus, Deus sempre tem uma palavra de cura, de transformação e de restauração. Deus nunca permite que os seus permaneçam no estado de pecado até o fim. O Senhor Jesus, certa feita, disse que todos aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma, Ele os lançará fora. Aqueles que são do Senhor, Deus sempre tem uma palavra de restauração. E é sobre isso que eu quero concluir esse texto nessa manhã. Deus não permitiu que Davi terminasse os seus dias no fundo do abismo. Pelo contrário, Deus levanta pessoas. Isso é bênção demais, irmãos. Deus levanta pessoas com um expediente divino para nos tirar do buraco, para nos tirar da beira do abismo, para nos retirar de uma situação que é uma situação de pecado e que contraria a vontade de Deus, principalmente numa coisa tão sublime como o casamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados irmãos: o casamento é tão sublime que foi a imagem que Deus usou para retratar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Deus podia ter escolhido qualquer outra imagem, Deus podia ter escolhido qualquer outra metáfora, Deus poderia ter escolhido qualquer outra instituição humana para retratar o relacionamento que Jesus Cristo tem com a sua igreja, mas Ele resolveu retratar usando a figura do casamento. O marido é Cristo e a esposa é a noiva. É por isso, irmãos, que a infidelidade conjugal e o adultério fere tanto a Deus, porque fere a imagem tão santa e pura que Deus se utiliza no relacionamento de Cristo com a sua igreja. É por isso, irmãos, que o texto de Provérbios diz que o homem que adultera com uma mulher, a si mesmo se arruína, e só mesmo quem está assim, completamente fora de si, é que faz esse tipo de coisa. Eu tenho me preocupado muito ultimamente com isso. Eu, como 20 anos que eu sou pastor, fora os 7 anos que eu convivi dentro da igreja como líder de louvor, seminarista, presbítero, eu tenho me preocupado, irmãos, porque eu vejo que a infidelidade conjugal tem aumentado muito no meio cristão. Muitos líderes, muitos pastores têm caído e têm exposto o evangelho e a igreja a uma vergonha,
por causa das suas atitudes impensadas de infidelidade conjugal. O pastor Luciano mesmo já enfrentou isso com outros pastores, inclusive em aconselhamentos de gabinete. Homens que fraquejaram, homens que traíram as suas mulheres. E olha, não pensem que são apenas os homens, as mulheres também têm traído os seus maridos. É por isso, irmãos, que eu quis trazer esse tema nesse nosso encontro de casais, porque nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos trazer de volta a pureza do casamento. Nós precisamos trazer de volta a sublimidade da família. Já basta o que estão fazendo com a família aí fora. Nós não precisamos piorá-la aqui dentro. Pelo contrário, nós temos que dar um bom testemunho para os de fora, para que eles possam entender que na igreja há cura para a família, amém? Aliás, irmãos, eu penso que em dias perturbados como os nossos, a igreja pode se tornar, César, um grande referencial. É no meio da escuridão que as trevas, que a luz precisa brilhar mais alto. Portanto, meus amados, Deus, Ele não permite que os seus filhos permaneçam no pecado. Deus é aquele que traz, mesmo com o homem e a mulher em desatino, Deus é um Deus que traz de volta lucidez ao homem e à mulher, que às vezes tem enveredado pelos caminhos da infidelidade sexual. Talvez você não tenha sido infiel na prática, mas tem sido infiel com os olhos. Talvez você ainda não tenha sido infiel como Davi, ao ponto de chamar a mulher ou o homem e se deitar com ela. Mas talvez você tenha sido infiel nas noites na sua casa, diante das redes sociais. O interessante é que quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente vê que se no Velho Testamento Deus já tinha uma palavra assim tão preocupada com respeito ao adultério e à infidelidade, no Novo Testamento vem Jesus e piora ainda o negócio. Porque lá no Sermão do Monte, uma das coisas que Jesus usa de contraponto entre a lei e o evangelho que ele veio interpretar de forma correta, é a questão do adultério. Ele diz lá no Sermão do Monte que se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Veja, querido, que o evangelho é algo mais sublime. O evangelho, ele trata do espírito da lei, da intenção do coração. Para Jesus, você não precisa se deitar com alguém. Para Jesus, se você olhar com intenção impura, você já pecou diante de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos retornar a Cristo, porque só Ele nos dá força e graça para a gente vencer esse tipo de coisa, amém? Se o teu olho te faz pecar, compra um óculos, é isso que Jesus disse? Se o teu olho te faz pecar, usa uma lente de contato, é isso? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no reino cego do que você ir para o inferno com o seu olho. Se a tua mão te faz pecar, põe uma luva, é isso que Jesus disse? Se a tua mão te faz pecar, põe ela no bolso, é isso? Se a tua mão te faz pecar, lava a mão. Não, não é isso. Se a tua mão te faz pecar, arranca a sua mão, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem mão do que você ir para o inferno com a sua mão. Jesus fala dos pés. Eu gosto dos pés, aonde você vai, né? Davi foi onde ele não devia ter ido. Isso tudo, irmãos, para mostrar que no Novo Testamento o padrão é muito alto.
a exigência é muito sublime. É por isso, irmãos, que Jesus sabe que o verdadeiro mal, ele não começa na prática, ele começa na intenção. Quando você já tem a intenção, aos olhos de Cristo, você já pecou contra Ele. Mas a beleza de tudo, irmãos, é que Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que significa isso? Há esperança para nós, amém? Deus não quer você no abismo, Deus quer te tirar do abismo. Deus não quer os seus filhos enlaçados pelo fascínio mentiroso da infidelidade e do adultério. Foi isso que Deus fez com Davi. Deus não permitiu que Davi permanecesse numa situação que João Calvino, comentando esse texto, disse que que Davi foi acometido do sono da alma, o entorpecimento das suas afeições naturais por causa do pecado. E aí, irmãos, a Bíblia diz no capítulo 12, no versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Sabe o que significa isso? A iniciativa é sempre de Deus, amém? O homem entregue às suas paixões precisa receber o socorro de fora, porque às vezes, por ele mesmo, ele não consegue sair. E a Bíblia diz que foi o Senhor que enviou Natã a Davi. Natã foi o profeta da corte. Natã foi o profeta que conviveu com a corte do rei Davi até a sua morte. Natã era um homem confiável. E ele então, irmãos, é usado por Deus para restaurar a vida de Davi, para restaurar a comunhão de Davi. E eu quero concluir falando sobre isso nessa manhã. Não importa, querido, o quão você tenha pecado, não importa o quão você tenha errado, se você é do Senhor, Deus vai estender a mão e vai retirar você dessa situação, amém? A Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Pastor, qual foi o expediente de Deus? Como Deus faz para retirar o homem de uma situação que ele mesmo se pôs nela, e agora ele está como que enterrado nessa situação que parece que ela é uma situação que não tem conserto? Qual foi o expediente do profeta? Em primeiro lugar, irmãos, o expediente de Natã foi o expediente do confronto. Não tem jeito, irmãos. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, diz Provérbios, alcançará de Deus misericórdia. É expediente do confronto, irmãos, não tem jeito. O ser humano, quando ele se enreda por caminhos que não deve, esse homem precisa ser confrontado, e ele precisa ser confrontado por Deus. Mas Deus usa o quê? Pessoas. Deus usa os seus servos, Deus usa os seus profetas para trazer o homem ou a mulher de volta à lucidez. Pastor, qual foi o expediente de Natã? Como Deus confrontou Davi para que Davi despertasse daquele sono, daquele entorpecimento que o pecado trouxe à sua alma, de ter convivido com tantas circunstâncias ruins que ele mesmo promoveu e continuou a viver como se nada tivesse acontecido. Pastor, isso pode acontecer com um crente? Pode. Por incrível que pareça, pode. O pecado, irmãos, é tão vil, o pecado é tão sujo, o diabo é tão sujo, que ele cega, ele entorpece os nossos sentimentos e as nossas afeições, para a gente acreditar que não tem nada a ver.
E foi isso, irmãos, que aconteceu com Davi. Mas olha, Deus é o Deus da restauração, louvado seja Deus. Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus, irmãos, da mudança. Se não fosse assim, eu não seria pastor. Eu acredito mesmo, que Deus pode restaurar um casamento, que Deus pode restaurar uma família, que Deus pode devolver o amor perdido, o respeito, o carinho, o cuidado, o zelo, a compreensão, e tudo aquilo que outrora existiu e que hoje às vezes se perdeu. Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus dos recomeços, Deus é o Deus da restauração, amém? O Senhor enviou Natã a Davi. Louvado seja Deus que Ele fez isso. Louvado seja Deus, que Deus não desiste de cumprir os seus propósitos na sua vida, e por mais que você se afaste de Deus, Ele vai até você e te restaura. Pastor, qual foi o expediente de Natã? Primeiro, a Bíblia diz que Natã confrontou Davi com amor. Tem gente que confronta os outros, irmãos, como se fosse o dono da verdade. Tem esposa que confronta o marido, que não é confronto, é briga. Tem marido que confronta a esposa, que não é confronto, é briga. Natã nos ensina uma grande verdade: o confronto pode ser feito com amor. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim: falando a verdade em amor. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem ama de verdade confronta. Se o seu pastor te ama de verdade, ele vai te confrontar. Se você, pai, ama de verdade o seu filho, você vai confrontá-lo. Se você é um presbítero e ama a sua igreja e ama as suas ovelhas, você vai confrontá-lo. Sabe por quê? Porque um pai disciplina quem ele? Falta de confronto é falta de disciplina e falta de amor. Quando seu filho faz uma coisa errada, vocês vão ter filho ainda, não vão, meus amados? E vai ser tão lindinho o filho de vocês, viu? Quando ele fizer uma coisa errada, o que vocês têm que fazer com eles? Eu já contei a história da varinha? Não, né? Contei lá na igreja, mas não vou contar hoje não, depois eu conto. A Bíblia diz que Natã, irmãos, confrontou Davi com amor. Pastor, como é que Natã chegou? Davi, você é um canalha, você é um cachorro, você não devia ter feito isso, olha o que você fez, olha o que você atraiu sobre você. A Bíblia diz que Natã chegou no palácio, bateu na porta: Davi, dá licença, estou querendo entrar. A Bíblia diz que Davi abriu a porta como se nada tivesse acontecido. Betseba lá na casa. Aí de repente Davi falou assim: ô Natã, ô Davi, deixa eu te contar uma historinha. Rapaz, tinha um homem muito rico, tinha um monte de ovelha. E ele era rico, tinha ovelha demais, tinha muita ovelha. E tinha um sujeito também que morava lá onde ele morava, que só tinha uma, mas essa ovelhinha dele era igual a Memel lá em casa. Ele é o xodó da Teresa. Ele pegava essa ovelhinha, ele cuidava dessa ovelhinha, dormia na cama da ovelhinha, ele dava de comer da ovelhinha, ele amava essa ovelhinha, era a única que ele tinha. Aí chegou um viajante, sabe, Davi? Um viajante naquelas plagras, e de repente aquele homem rico foi dar um banquete para o viajante, porque ele queria fazer firula para ele. Ele queria mostrar assim, sei lá, alguma coisa. E aí sabe o que ele fez? Ao invés dele pegar um das suas ovelhas, que já tinha um monte, sabe o que ele faz? Ele mata a única ovelhinha do pobre, aquela ovelhinha que ele amava, que ele criou, que ele dormia nos seus braços. Aí ele pega a ovelhinha, sacrifica a ovelhinha e dá o banquete com a ovelhinha. Irmãos, quando ele terminou de falar isso, Davi se inflamou de ira. Quem é esse homem? Me mostra esse homem. Esse homem merece restituir 4 vezes o que ele fez. Irmãos, que história, que coisa maravilhosa.
O Asaf ontem falou sobre sabedoria. Que sabedoria! Como Natã confrontou Davi com amor. Ele não colocou o dedo no nariz do Davi. Ele de repente não plantou um escarcéu em Davi. Ele contou uma história, irmãos, para quê? Para que a própria consciência de Davi o acusasse. Para que o próprio Davi reconhecesse o ato infame que ele fez. E aí, irmãos, Deus confronta os seus filhos com amor. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque é assim que Deus trata você. Deus nos trata com muito amor. Deus nos confronta com muito carinho. Deus nos confronta com muito cuidado. Amém? Mas em segundo lugar, irmãos, a Bíblia diz que Natã confrontou Davi com coragem. O interessante é que a gente, para pecar, tem muita coragem, mas às vezes para ser confrontado a gente não tem coragem. Talvez, irmãos, a gente tem coragem para muita coisa nessa vida, mas às vezes nos falta coragem de sentar diante do nosso cônjuge, dos nossos filhos ou de quem quer que seja e confrontar o mal, olhando no olho, com coragem. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque naquele tempo, irmãos, o rei tinha poder de vida ou de morte. Você viu, por exemplo, naquele filme do Russell Crowe, o Gladiador, você lembra dele? Você viu quando o César entrou na arena e de repente o povo queria a morte daquele gladiador que o Russell Crowe venceu, e César então levanta o dedo, lembra disso? Um simples gesto, ele decreta a vida ou a morte. Naquele tempo, irmãos, não tinha democracia não. Naquele tempo era uma teocracia monárquica. O rei tinha o poder do céu e da terra. Se ele mandasse matar, era morto. Se ele mandasse viver, era vivo. Para você entrar no palácio e falar alguma coisa com o rei, para começar, você tinha que ser convidado. Nem as suas mulheres faziam isso. O rei poderia simplesmente mandar matar Natã. Sabe por quê? Porque Natã está confrontando quem? O rei. Então, irmãos, eu vou dizer o seguinte: na hora que ele termina de contar a história e Davi se inflama, e o texto diz que o próprio Davi, inflamando-se, perguntou quem fez tal coisa, eu acho que nesse momento, então, Natã deve ser dado uma respirada funda e pensado assim: é agora. É agora. Por quê? Porque eu vou ter que falar que é ele. E aí, irmãos, Natã olha para Davi e diz assim: tu és o homem. É por isso que eu digo, irmãos, que todo confronto tem que ser feito em primeiro lugar com amor, mas em segundo lugar tem que ser feito com muita coragem. Amém? A gente tem que ter coragem para falar a verdade. A gente tem que ter coragem, irmãos, para abrir as coisas que estão ocultas. A gente tem que se munir dessa bênção corajosa que tem os filhos de Deus. Eu gosto de Paulo quando ele escreve ao seu jovem pastor pupilo Timóteo, na sua primeira carta, porque o tema da sua primeira carta é cuide da igreja, mas o tema da segunda carta é cuide de você. E na segunda carta, Paulo já está escrevendo da prisão, talvez ele não iria mais sair de lá, e ele diz para Timóteo: Timóteo, porque Deus não te tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não, irmãos, nós não podemos ser covardes. O cristão pode ter muitos defeitos, mas ele não pode ser covarde. Natã não foi covarde. Natã fez o que precisava fazer. Natã confrontou Davi com muito amor, porque Natã o amava. Mas Natã confrontou Davi com coragem. E eu sei, irmãos, como é difícil às vezes a gente falar a verdade com a pessoa. Eu sei como é difícil às vezes
você ter que sentar diante da pessoa e confrontar a pessoa e colocar as coisas em pratos limpos. Sabe por quê? Porque quando você coloca tudo em pratos limpos, você coloca tudo sobre a luz de Jesus. E quando a luz de Jesus brilha, dissipa as trevas. Amém? Confronto com coragem. Às vezes, irmãos, nós precisamos acertar algumas coisas nas nossas casas. Às vezes é preciso confrontar alguns procedimentos errados na nossa casa, e Deus tem nos chamado como servos de Deus para colocar os pingos nos is, não é isso? Natã confrontou Davi com amor. É com amor, viu, irmãos? É com muito amor. A Alissa é o que é porque ela foi muitas vezes disciplinada e confrontada. Você sabe muito bem que o confronto e canja de galinha não faz mal para ninguém. Você sabe muito bem, querido, que um confronto em amor pode dissipar muitos males e temores dentro de casa. Consertem as coisas dentro das suas casas. Coloquem as coisas em pratos limpos. Conversem o que precisa ser conversado. Ouça o seu cônjuge. Permita que ele fale. E permita que o seu ouvido ouça. Porque afinal de contas, Tiago capítulo 1 versículo 19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. E homem ali não é macho, homem ali é o gênero humano. Natã confrontou Davi com amor, Natã confrontou Davi com coragem, mas em terceiro lugar, irmãos, Natã confrontou Davi para arrependimento. Que coisa bonita, irmãos. Sabe o que Natã queria? Natã queria a restauração de Davi. Natã queria que Davi entendesse que ele errou e se arrependesse profundamente e mudasse de vida e de comportamento. O interessante, irmãos, que na Bíblia arrependimento não é remorso. Eu já disse isso, acho que não encontre casal aqui. Remorso é diferente de arrependimento. Pastor Luciano, o que é remorso? Remorso é quando você fica com muita raiva porque alguma coisa que você queria não deu certo. Aí você fica com muita raiva, mas logo que você tem condição, você faz aquilo do mesmo jeito de novo. Isso é remorso. Remorso é quando alguma coisa sai errado, você bate no peito e de repente fala assim, puxa, não deu errado. Aí você sofre, você chora, mas na primeira oportunidade você faz errado de novo. Isso é remorso. Sabe quem teve remorso na Bíblia? Judas. Judas teve remorso. Quando ele viu que ele traiu Jesus com 30 moedas de prata, quando de repente jogaram o dinheiro para ele, ele viu o que ele tinha feito, a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente, lágrima de crocodilo, viu? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Agora, diferente de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro se lembra das palavras do mestre, e a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Você pode ver que do capítulo de número 25 até o final do Evangelho de Mateus, Pedro some da cena, e ele só reaparece lá no final. Por quê? Porque durante esse tempo todo, irmãos, ele amargou no coração um arrependimento profundo do que ele fez. Tanto é verdade que ele se tornou quem ele tornou. Arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente, é mudança de vida, é algo muito maior do que um chorar porque alguma coisa não deu certo. É um bater no peito e dizer o seguinte: Senhor, me ajuda a mudar, porque eu nunca mais quero repetir esse erro. E foi isso, irmãos, que Natã confrontou Davi para fazer. Ele não confrontou Davi para humilhar Davi. Ele não confrontou Davi para de repente achar que era melhor do que Davi. Ele confrontou Davi para o arrependimento. E sabe o que aconteceu, irmãos? Davi entendeu e ele se arrependeu. Olha o que diz o versículo 13 no capítulo 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor,
Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Sabe o que significa isso, irmãos? Essa é a marca do verdadeiro crente, até que alguém me prove o contrário. Essa é a marca do crente genuíno. Qual é, pastor? Quando confrontado, se humilha e se arrepende. Essa é a marca. Esta é a marca. A Bíblia diz que Davi se humilhou, e ele se humilhou tão poderosamente, irmãos, que, na minha opinião, um dos 2 salmos mais lindos da Bíblia, Davi escreveu no seu arrependimento. Senhor, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Pequei, Senhor, pequei contra o Senhor, e contra ti somente fiz o que era mal. Irmãos, os 2 poemas mais lindos dos 150 salmos não foram escritos nos momentos áureos de glória do rei Davi, mas foram escritos no momento da sua súplica e humilhação. Que salmos são esses, pastor? O Salmo 51 e o Salmo 32. Foram os salmos de arrependimento de Davi. Leiam esses salmos. Leiam o coração de um homem arrependido. Você quer ver? Leiam, queridos, a profundidade do arrependimento desse homem. Lava-me, Senhor, completamente. Purifica, meu Deus, da minha iniquidade, porque ela está diante dos meus olhos. Eu conheço as minhas transgressões. Eu pequei contra ti somente. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Onde está isso, pastor? No Salmo 51. E o 32, hein, irmãos? É lindo demais. Olha o que Davi diz: eu te confessei o meu pecado, eu confessei ao Senhor a minha iniquidade, e o meu pecado eu não te ocultei mais. Que coragem, irmãos! E o Senhor perdoaste a iniquidade do meu coração. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas no tempo da tribulação, e sobre as tuas vistas eu procurarei sempre o teu conselho. Sabe o que é isso, irmãos? É a súplica de um homem arrependido. Eu acho que não há nada mais lindo, irmãos, do que um cristão, quando confrontado, ele se humilha. Mas infelizmente, irmãos, não é isso que temos visto ultimamente. Às vezes, quando nós confrontamos alguém com amor, às vezes quando nós manifestamos o amor pastoral, ou o amor de um cônjuge, ou o amor de um líder, ou o amor de um amigo, e a gente confronta uma pessoa que está vivendo no limiar do perigo e do abismo, o que às vezes acontece é que essa pessoa nunca mais olha nos nossos olhos. É que essa pessoa não quer ser confrontada, é que essa pessoa não quer se arrepender, é que essa pessoa não tem esse coração, irmãos, de servo humilde que Davi tinha, e que diante da palavra de Natã, a Bíblia diz que ele se humilha, ele se prostra, ele escreve, ele ora e ele clama a Deus pelo perdão. E diz Natã a Davi: fique tranquilo, Davi, você não morrerá. Deus perdoou o seu pecado, amém? E aí, irmãos, como eu sempre digo, para um coração que reconhece o pecado, que confessa o pecado e deixa, Deus sempre tem uma nova história, amém? Que nova história bonita que Deus escreveu na vida de Davi.
Quem sabe, querido, o que está faltando na nossa vida não é um pouco mais de humildade para reconhecer os nossos erros e buscar de Deus o perdão e a mudança de vida que só o Espírito Santo pode trazer mediante o arrependimento genuíno na nossa vida. E aí, irmãos, aconteceu uma coisa bonita. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 12 que Davi se deitou de novo com Betseba. Olha que coisa, irmãos. A gente ia pensar assim: pastor, está tudo perdido, né? Pastor, acabou, olha, cheguei no fundo do poço, não tem jeito mais. Meu casamento acabou. Eu descobri a infidelidade do meu marido, eu descobri a infidelidade da minha esposa. Pastor, agora não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, com Jesus Cristo sempre tem jeito, amém? A infidelidade não é o fim. O adultério não é o fim, Cristo Jesus é o fim, amém? Ele pode trazer de volta a lucidez, Ele pode restaurar o seu comportamento, Ele pode devolver o seu amor pelo seu cônjuge, Ele pode devolver o respeito que você de repente perdeu pelo seu cônjuge. Deus enviou Natã a Davi, Ele confrontou Davi com amor. É assim que Jesus faz, porque Deus é amor. Natã confrontou Davi com coragem. Queridos, tenha um coração humilde, sabe por quê? Porque a própria pessoa que confronta, ela tem que ser munida de muita coragem, porque ela não gostaria de fazer isso. Não, irmãos, a gente não gosta de fazer isso, mas é preciso a gente fazer isso. Terceiro, a Bíblia diz que Natã confrontou Davi para o arrependimento. No fundo, irmãos, o que nós queremos é mudança de vida, é o perdão, é o arrependimento. Há poucos anos atrás, eu aconselhei alguém que disse para mim assim: pastor, eu posso perdoar tudo, menos a infidelidade. Aí eu virei para essa pessoa com muito amor, então disse para ela: então você não pode perdoar nada. Porque se você não pode perdoar uma coisa, isso significa que você não pode perdoar todas as coisas. Sabe por quê? Porque até a infidelidade sua para com Deus, Deus te perdoa. E você é maior do que Deus? É por isso, irmãos, que o texto termina não com uma história triste de um homem acabado, de um homem destruído, mas a história termina de uma forma muito bonita, e eu quero terminar com ela. A Bíblia diz que Davi se arrepende. Olha, meu amado, essa é a marca do cristão genuíno. Quando confrontado, reconhece o erro, se humilha, bate no peito, joga a terra na cabeça, rasga a roupa, escreve salmo, pede misericórdia a Deus. Essa é a reação de um cristão de verdade. E quando você usa esse expediente de Deus, sabe o que Deus faz com você? Fez igual fez com Jó: o Senhor restaura a sua sorte. E aí o texto termina, irmãos, de uma forma belíssima. O texto diz assim: depois destas coisas, Davi se deitou com Betseba. Engraçado, pode olhar no texto lá, que ele não chama mais Betseba de mulher de Urias, viu? Só lá. Se você der uma olhadinha no texto, você vai ver que até o adultério de Davi era a mulher de Urias. Pode olhar. Mas depois que Natã confronta Davi, ele se arrepende. Pode olhar no texto. E Davi se deitou com Betseba. Sabe por quê, irmãos? Deus restaura. Está vendo? E a Bíblia diz que ela deu à luz a quem? A um menino. Que coisa gloriosa. Aí a Bíblia diz, irmãos, que quando esse menino nasceu, o que aconteceu? Deus o amou. E aí a Bíblia diz que Davi e Betseba deram o nome ao menino de quem? Salomão. Sabe o que significa Salomão? Paz. Bonito, né? Pastor, meu casamento nunca mais vai ter paz.
Oh, meu filho, pode ter sim, amém? É só ter arrependimento, é só mudar de vida, é só abandonar o pecado, é só confrontar com amor, é só voltar à lucidez, é só pensar em Cristo, é só receber dele o perdão e a virtude, que Deus traz paz ao seu coração. A Bíblia diz que o menino nasceu e ele colocou o nome de Salô. Mas acontece agora um negócio fantástico. A Bíblia diz que quando esse menino nasce, Betseba olha para esse menino, Davi, e fala assim: me dá esse menino aqui, minha filha. Betseba põe o menino na mão de Davi e olha, pastor Asaf, o menestrel do Rio Grande. A Bíblia diz que ele pega esse menino e põe nas mãos de quem? Natã. Você faria isso? Não quero ver esse cara nunca mais na minha vida. Não quero conversar com esse cara nunca mais na minha vida. Sabe por quê? Esse cara só vem falar comigo para me confrontar o meu pecado. Eu quero que esse cara suma da minha corte. Irmãos, é por isso que Davi era quem era. O sujeito que teve peito para chegar no palácio e dizer assim: tu és o homem. O sujeito que teve coragem, irmãos, de colocar Davi de volta nos trilhos. O sujeito que teve coragem de ser boca de Deus para confrontar um pecado de um rei tão poderoso. A Bíblia diz que quando Davi se arrepende, ele pega o menino e dá para quem criar? Natã. Irmãos, esse homem se arrependeu de verdade, e ele entendeu quem era amigo dele de verdade, e entendeu o bem que esse profeta quis fazer na vida dele. E aí sabe o que acontece no texto? O profeta mudou o nome do menino. Davi chamou o menino de... Aí o profeta olhou para esse menino e falou assim: esse menino não vai chamar Salomão não, esse menino vai chamar Gedidias, aquele a quem o Senhor ama. Amém? Há esperança para nós. Amém? Está aí nas suas mãos aquele que o Senhor ama. Pastor, depois disso tudo, o Senhor o amou. Esse vai ser o seu nome. Amém? Oh, meus amados, que Deus te abençoe, que haja paz na sua casa, que haja o amor de Cristo na sua casa, e que mesmo com alguns escorregões, hoje possa ser manhã de cura e de restauração. Hoje Deus possa restaurar a sua sorte, seu relacionamento, seu casamento, e o seu amor e o respeito pelo seu cônjuge. Amém?